Não resta dúvida, galera, que aquela cena de Batman vs Super-Homem, do pesadelo do Batman, foi uma das cenas mais misteriosas até hoje, nesses filmes aí da DC, né? Ficou sem explicação aí para muitos fãs, cada um desenvolve a sua teoria, mas assim, aquela cena que mostra quando o Batman está sendo perseguido pelos traidores, né? Por assim dizer, os aliados dele, que estavam trazendo, ao que tudo indica, a Kryptonita contra o Super-Homem, que de repente se voltam contra o Batman, e chega aí, não é dúvida que é como se fosse um futuro apocalíptico, que quando o Batman luta em algum momento contra o Super-Homem, e o Super-Homem chega porque mostra outros seres alienígenas, né, que estão chegando do planeta, possivelmente do planeta do Super-Homem. E aí tem aquela cena enigmática, que o Super-Homem arranca a máscara do Batman e fala: ela era o meu mundo e você atirou de mim. O que a gente deduz que seja? Isso pode ser aí, tanto pode ser está se referindo à mãe do Super-Homem, que eu acho pouco provável, como a Lois Lane, que eu acho que seja mais provável. Por que a Lois Lane? Porque esse fato aí semelhante de se referir a Marta como sendo o mesmo nome da mãe do Batman e do Super-Homem, eu acredito que nesse universo aí sombrio ainda é o mesmo. Então, por este fato aí, o Batman não vai fazer nada com a mãe do Super-Homem. Agora, com a Lois Lane, que é a namorada do Super-Homem, já é mais provável que o Batman venha numa catástrofe realmente, uma coisa global acontecendo no planeta Terra. Para atingir o Super-Homem, ele vai diretamente na Lois Lane, para poder ocasionar aquela cena ali, né, enigmática. Mas aí é uma cena que realmente ficou aí aberto no universo e não foi explicado. Teve o desfecho de Batman vs Super-Homem, a luta, depois o Super-Homem morreu nas mãos do Apocalipse, depois ressuscitou, veio Liga da Justiça, tudo aquilo, eles se entenderam, ficaram todos amigos, mas a cena não foi explicada. Mas possivelmente, se eu disser que a cena pode ser explicada, pois a versão de Zack Snyder de Liga da Justiça, que ao que tudo indica, né, os fãs estão ansiosos, eu acredito também que talvez, possivelmente, vai aparecer o Darkseid nessa versão, Zack Snyder, Liga da Justiça, né? Essa cena pode ser explicada, pois o Zack Snyder deixou uma notícia aí que possivelmente essa cena aí tenha, possivelmente não, vai ser explicada sim nessa versão dele de Liga da Justiça. Eles vão explicar o que eles não explicaram em Batman vs Super-Homem em 2016. Mas assim, eu volto a dizer, essa misteriosa Liga da Justiça aí é a versão de Zack Snyder, que eu mencionei nos meus vídeos anteriores. Que versão é essa aqui? Como foi que eles planejaram isso? Eles já tinham filmado isso na época de Batman vs Super-Homem? Ou resolveram filmar agora de repente, um pouco escondido, para poder compensar o que aconteceu com os filmes de Liga da Justiça e Batman vs Super-Homem, que por enquanto muitos aí não tinham gostado, e que agora, como já passou uns anos, uns 4 anos, já estão aparecendo amantes aí de Batman vs Super-Homem. Ou então, esta versão de Liga da Justiça já havia sido filmada e eles estavam mantendo a reserva caso essa primeira versão os fãs não gostassem dela. Tudo isso é um mistério, mas tanto é que ele revelou nessa notícia que eu vi, que de fato essa cena do pesadelo aí do Batman, vendo o futuro apocalíptico aí, o Super-Homem destruindo tudo, dominando tudo, como era a premonição dele, que não aconteceu na primeira versão, mas ao que tudo indica, ainda vai se passar apenas de um simples pesadelo, mas esse pesadelo do Batman vai ser explicado nessa versão aí de Zack Snyder, segundo essa notícia que eu vi. Então a gente só tem que esperar um pouco, né, quando chegar 2021, para poder ver como é que vai ser essa versão aí do Zack Snyder de Liga da Justiça, para poder preencher essas brechas aí e outras que eu acho que teve também em Batman vs Superman, pois
teve outras brechas que não foram explicadas. Eu não sei se vocês notaram aí, mas também veio o Esquadrão Suicida em 2016 e não foi explicado também a morte do Robin, pois a que tudo indica, em Batman vs Super-Homem já existia um Robin antes junto com o Batman, que não foi explicado também que tipo de Robin é, porque tem diversos Robins aí no universo de Batman, né? Que não foi explicado, mas o que tudo indica, vai haver uma explicação. Será que vai realmente haver uma explicação nessa versão aí sobre o Robin? Pois não foi explicado em Batman vs Superman. Foi outra brecha aí que ficou também no filme de Batman vs Superman, que apareceu apenas o traje do Robin, como se tivesse o Coringa marcado com as marcas da risada dele e chamando o Batman de piada, mas não foi explicado como é que se desenrolou aquilo. Mas uma pequena brecha em Esquadrão Suicida, não sei se vocês notaram, fala que na verdade quem matou o Robin não foi o Coringa, mas sim a Arlequina. Mas nessa versão de Zack Snyder, se ele resolver modificar, pode ser que a gente veja talvez o Coringa matando o Robin, como aconteceu naquela animação de Batman contra o Capuz Vermelho, que a gente vê o Coringa realmente matando o Robin naquela versão, naquela animação. Pode ser que aconteça isso agora, né? E eles resolvam aí explicar nessa versão de Zack Snyder. Como também na notícia tinha dizendo que para poder impedir aquele futuro apocalíptico do Super-Homem destruindo tudo, o que vai acontecer? Numa das tangentes do tempo, o Cyborg vai mandar o Flash, que é justamente naquele momento quando o Batman está acordando do pesadelo, para poder dizer para o Batman voltar no tempo para poder alterar a história. E aquilo que ele estava sonhando não acontecer. É uma coisa um tanto meio doida aí essa explicação, mas estava na notícia e eu resolvi compartilhar com vocês. Eu vou repetir mais uma vez. E tudo indica que o Cyborg vai mandar o Flash de volta no tempo para poder o Flash se encontrar com o Batman naquela tangente em que o Batman está tendo aquele pesadelo, para poder o Batman voltar no tempo e impedir que aquilo aconteça, aquela catástrofe do Super-Homem ficar mal e querer destruir tudo. Agora, o fato de que vai acontecer com aquele Super-Homem ficar com a roupa preta, como está acontecendo na versão de Zack Snyder de Liga da Justiça, que realmente a gente vai ter que esperar para ver o que é esta versão sombria do Super-Homem, porque que ele está com essa roupa preta. Pois é o que tudo indica, a gente deduz que realmente ele estava morto. Será que ele vai ressuscitar sombrio de repente com aquele traje preto? A gente vai ter que esperar. E este foi o vídeo, galera. Eu resolvi compartilhar com vocês essa notícia que eu vi aí sobre o Zack Snyder, que confirmou que este pesadelo do Batman, do futuro apocalíptico catastrófico, do Super-Homem destruindo tudo, vai ser explicado nessa versão de Liga da Justiça aí de Zack Snyder. Eu resolvi compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, dessa curiosidade aí, né? Vamos aí ver se vai surgir daqui para lá mais teorias e notícias sobre essa versão aí de Liga da Justiça e sobre mais alguma coisa de Batman vs Super-Homem, que está interligado com Liga da Justiça consequentemente. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa abaixo um like no vídeo aí, compartilhe esse vídeo aí, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!